Olá, sou o Eric Roberto Síntese Mendes, sou hidrotermal. bolsista do Foco Acadêmico, meu orientador, professor José Renato de Oliveira Lima, do BCT. Meu projeto de pesquisa é relacionado à propulsão aeroespacial, cujo plano de trabalho tem o título Síntese hidrotermal de catalisador nanoparticulado à base de estrôncio zircônio para catálise de propelente sólido. A propulsão de um foguete se dá por meio da infusão resultante da matéria armazenada no motor que é ejetado. Essa matéria é chamada de propelente. Propelentes podem ser sólidos, líquidos ou até híbridos. Para foguetes propelentes sólidos, eles são os mais comuns. É o caso, por exemplo, do foguete suborbital FTB, que é lançado nos centros de lançamento do Brasil. Foguetes a propelente sólido eles têm basicamente dois grandes ingredientes, que é um oxidante sólido e um aglomerante polimérico orgânico. Eles podem conter também um aditivo, que é um catalisador capaz de acelerar a velocidade da reação de combustão. Como agente oxidante, podemos ter um nitrato de potássio ou um perclorato de amônio. Como aglomerante polimérico, nós temos para foguetes amadores ou universitários a sacarose e para foguetes profissionais o HTPV. Aditivos, dependendo da mistura, pode haver o óxido de ferro, como mais eficiente, um óxido de cobre ou um sulfato de ferro. Esses são os mais comuns utilizados dentro da seara dos combustíveis. Em um foguete universitário, o propelente sólido, os constituintes, eles devem ser fáceis de ser adquiridos, deve haver uma facilidade na logística e deve-se levar em consideração a sua toxicidade, seja no produto da combustão, seja nos seus ingredientes. Além disso, deve ter uma facilidade de formulação. O objetivo deste trabalho é estudar a atividade catalítica do zinfonato de estrôncio na combustão de propelente à base de nitratos, utilizando sacarose e um proposto combustível à base de glicerina bruta loira como aglomerante fonte de carbono em motores de foguetes. Isso porque o zinfonato de estrôncio ele é um óxido metálico complexo, que eles são bastante relatados na literatura por ter baixa resistência à sinterização se comparado a óxidos metálicos simples. Além disso, o estrôncio tem sido empregado em diversos cetálios, como também o zircônio. Esses materiais podem ser sintetizados por meio da rota hidrotermal, que é uma técnica simples e baixo custo para a obtenção de catalisadores. Esse projeto foi feito no Laboratório de Química do curso de Ciência e Tecnologia da UFMA e a caracterização das amostras foi feita do Instituto Federal do Piauí. Na imagem nós temos, por exemplo, um micro-ondas adaptado para a síntese hidrotermal dos catalisadores. A síntese dos catalisadores foi feita baseada no método de Luciano e Lima e é mostrado no fluxograma. Duas soluções, uma de nitrato de estrôncio e outra de oxinitrato de zircônio, foram preparadas. Posteriormente, essa mistura foi adicionada 1,5 gramas de hidróxido de sódio e foi levada ao reator hidrotérmico por 4 horas a uma temperatura de aproximadamente 180 graus Celsius. Após esse tempo, esse material foi lavado e depois de secar. Para a preparação do PNSU, adicionou-se 35% em massa de sacarose comercial e 65% em massa de nitrato de potássio, de modo que a razão oxidante de combustível fosse 65-35. Essa mistura sólida foi levada para aquecimento no bico de Bunsen, no qual foi mantida sob agitação manual constante até que adquirisse uma consistência pastosa. Após a síntese do catalisador e a preparação do propelente sólido, foi possível então preparar as amostras. Foram organizados 4 grupos de amostras, sendo a primeira com um KNSU de controle, a segunda com KNSU em 1% de catalisador, a terceira com 2% de catalisador juntamente com KNSU e a quarta com KNSU e 5% de catalisador, pois na literatura relata-se que a eficiência de um catalisador na combustão de um propelente sólido ele deve ser na ordem de até 5%. A análise térmica do tipo TGA deve ser feita em atmosfera inerte de nitrogênio, com fluxo de gás de 50 mg por minuto, utilizando um candinho de platina para o caso da TGA e um candinho de alumina para o caso da DSC. O comportamento da reação foi conduzido na faixa de temperatura ambiente até 1000 graus Celsius. Resultados: síntese do catalisador não particular. A técnica por rótulo hidrotermal mostrou-se eficaz, pois foi possível obter a mistura necessária para a produção das amostras com métodos simples e de baixo custo. O uso do ciconato de estrôncio na combustão do KNSU e da glicerina bruta loura. Esse projeto ele tem a intenção de utilizar o aditivo tanto no KNSU como também em um proposto combustível à base de glicerina bruta loura nitrato. Mas, em decorrência da suspensão das atividades presenciais, a polimerização dessa glicerina foi deixada como segundo plano. Por isso aqui nós abordamos apenas a caracterização das amostras contendo KNSU e esse aditivo. Para verificar o comportamento desse propelente aditivado, foram feitas análises do tipo TGA e DSC do propelente.
A intenção era obter dados quantitativos da perda de massa durante a combustão e o fluxo de calor envolvido na decomposição da mistura para verificar a influência dos catalisadores heterogêneos. Através da caracterização do termograma TJ, do KNSU e do KNSU com aditivos, foi possível verificar que o KNSU aditivado com até 1% de estrôncio e zircônio resulta em uma perda de massa resultante da combustão mais acentuada, particularmente no intervalo de temperatura até 400 graus Celsius comparado ao KNSU de controle. Através do resultado da SC, foi possível verificar que a aditivação do KNSU não gera influência nos intervalos de temperatura relacionados a mudanças de fase, seja da sacarose, seja dos nitratos. Entretanto, quando se observa os picos exotérmicos relacionados à liberação de calor na combustão, observa-se que uma maior aditivação gera maior fluxo de calor. A maior liberação de calor pode afetar a performance e o controle do foguete. Nesta etapa do projeto, a rota de Daltemar assistida por microondas mostrou-se um método simples e de baixo custo para a síntese das nanopartículas necessárias para a aditivação do KNSU, que é utilizado em foguetes de natureza amadora ou universitária. A adição de pequenas quantidades desse catalisador ao tradicional combustível KNSU mostrou-se promissor. Uma investigação dessa influência foi feita por meio das análises térmicas do tipo DG e DSC, de forma exploratória. Ressalta-se que novos experimentos devem ser realizados utilizando os novos percentuais mínimos de catalisador da ordem de até 1%. Da mesma forma, a análise com amostragem utilizando a glicerina brutalose com aditivos, testes estáticos e como em foguetes com essa proporção de oxidante, combustível e catalisador devem ser realizados, a fim de que a taxa de queima e a eficiência das misturas propostas sejam, de fato, analisadas e comprovadas.